discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Apresentação, Pedro Nastri. Bom dia. Metrópole em Foco está no ar. Eu sou Pedro Nastri e faço companhia a vocês até às 11 horas. Metrópole em Foco, um programa para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Transmitido pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal de Santos AM 810, Metrópole em Foco conta com a participação dos ouvintes que interagem através das redes sociais, pelo facebook.com/Metrópole em Foco, pelo WhatsApp através do número 999276210, pelo e-mail metrópole.trianon@gmail.com e pelo telefone do ouvinte 3289-3580. E você também pode acompanhar Metrópole em Foco e toda a programação da Rádio Trianon pelo site www.radiotrianon.com.br. Metrópole em Foco tem a produção de Duda Júnior, trabalhos técnicos de Sérgio de Souza, montagem e mixagem de Gerson de Lima e direção de Pedro Nath. Metrópole em Foco, discutindo a cidade que queremos. São Paulo se encontra aqui. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Mas presta atenção nessa dica, que vai fazer diferença no seu bolso. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Antes de tudo, temos que manter a calma e seguir as orientações de cuidado com a nossa saúde e de quem a gente ama. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. E para isso, a poupança do Sicredi é perfeita. Ela não perde valor. A aplicação e o saque são fáceis e rápidos. E a gente não paga taxas e nem impostos. Então não pense duas vezes. Se você puder, separe sempre um valor para depositar na poupança do Sicredi. Você pode fazer isso pelo aplicativo ou internet banking, tá? Vai por mim. Poupe no Sicredi. Bom dia. Bom dia. Hoje estamos recebendo aqui o doutor Marcos da Costa, ele que é advogado, ele é formado desde 1986 pela FMU, especialização em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie, foi professor da Fundação Getúlio Vargas em Programa de Educação Continuada e na Faculdade Senac. Também o doutor Marcos da Costa, ele exerceu inúmeros cargos antes de se tornar presidente da OAB São Paulo. Ele foi conselheiro, presidente de várias comissões, tesoureiro, vice-presidente. Ele elegeu-se presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, por 2 mandatos consecutivos, entre os anos de 2013 e 2018. Marcos da Costa, ele é pré-candidato ao Partido Trabalhista Brasileiro, à Prefeitura de São Paulo, e a escolha aí, segundo o PTB, visa fortalecer a legenda aqui no Estado, né? Dando chancela aí para... E ele foi chancelado aí pelas grandes lideranças, como é o caso de Campos Machado e Roberto Jefferson. E é bom lembrar também que desde 1996 o partido não apostava num candidato à eleição majoritária aqui para o São Paulo, né? Quando o candidato foi o próprio Campos Machado. E também temos aqui, compondo a bancada hoje, o Bruno Hoffman, que é repórter da Gazeta de São Paulo, Célio Egídio, jornalista e comentarista aqui do Metrópole em Foco. Bom dia, doutor Marcos da Costa. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno. Bom dia, Célio. Estão todos ouvindo? Está tudo bem. Bem. Essa manhã fria aqui de São Paulo, né? Mas logo mais começa a esquentar a temperatura. Me permitam começar, uma palavra muito breve cumprimentando esse programa Metrópole em Foco, que tem esse perfil de ouvir a cidadania, buscar trazer o paulistano para o debate sobre os grandes temas da cidade, que é o que nós pretendemos também fazer, que é dar voz, dar vez à sociedade nessa luta
nesse clamor por mais respeito, seriedade, ética e serviços públicos de mais qualidade. Nós vamos ouvir muito a sociedade paulistana, que ela precisa ser integrada no debate democrático sobre os problemas da nossa cidade e as soluções sejam viáveis para a sua superação. Bom dia, Bruno Hoffmann. Bom dia, Pedro. Bom dia, Célio. Bom dia, pré-candidato. Vamos lá começar essa entrevista daqui a pouquinho. Bom dia, Célio. Lembrando que o Célio também é professor de pós-graduação em Direito, hein? Isso, Pedro. Marcos da Costa. Bom dia aos ouvintes, bom dia, Bruno, bom dia, Pedro, bom dia. Eu vou falar de presidente, né, que como advogado que sou, né, o Marcos da Costa foi o nosso presidente aí durante 2 mandatos. Vamos mais um bate-papo sobre a nossa cidade que queremos. Bom, doutor Marcos da Costa, vamos começar aí a primeira pergunta aí. Como é que se deu a escolha do seu nome aí como pré-candidato ao PTB aí? O senhor nunca teve assim uma experiência, né, política? Como é que se deu a escolha do seu nome? E por que é que o senhor quer ser ser prefeito da cidade de São Paulo? Presidente já foi da UFP, agora prefeito da cidade de São Paulo. Pedro, primeiro deixa eu me apresentar, né? Eu sou um paulistano, nasci no bairro do Brás, onde vivi até os 12 anos, na rua 21 de Abril, conhecidíssima com a rua 21 de Abril. Eu sou da Carlos Botelho, hein? Eu sou da Carlos Botelho, estamos ali do lado. Pertinho. Minha família, minha mãe veio do Brás e meu avô tinha uma farmácia na Rua do Hipódromo. E eu nasci e fui criado na Vila Lameirão, na Rua 21 de Abril. Meu pai era do Belenzinho. E depois, até 12 anos, depois nós mudamos para Lapa de Baixo, onde eu fiquei tive a minha juventude, sempre muito, muito humilde, mas muito feliz, tanto a infância quanto a juventude. Depois, quando eu casei, nós fomos morar na Estrada de Pecerica, lá em cima, e depois, quando minha esposa ficou grávida, fomos a Pinheiros, onde moro até hoje. Portanto, 56 anos de vida, 56 anos ligados à cidade. Ligação que vem dos meus pais, dos meus avós, da minha esposa, dos pais da minha esposa, dos meus filhos. Eu, de fato, nunca concorri a nenhum cargo eletivo partidário, mas também eu nunca tive qualquer cargo público. Eu nunca aceitei ser contratado pelo poder público, nunca me favoreci do poder público. Tudo que eu conquistei na minha vida foi à base de muito trabalho. E essa visão, a primeira visão do advogado, a visão humanista das questões, né? Uma visão não tecnóloga, não para os números, mas para as pessoas. E depois, por ter acompanhado e participado de muitas discussões ligadas a políticas públicas, e aí, depois, na hora que me permitir, eu vou comentar algumas das passagens onde eu tive uma participação mais ativa, eu despertei essa outra paixão, além da paixão de defender as pessoas como advogado, a paixão de participar dos debates públicos. Quando eu estava na ordem, eu recebi convites para me filiar a diversos partidos e eu recusei, porque eu entendo que a entidade tem que ser partidária e não poder contaminar a entidade com um perfil político partidário. Quando eu saio da ordem, eu volto a receber diversos convites e acabei, todos eles muito honrosos, de diversos partidos, mas acabei aceitando o convite do PTB, primeiro, por ser um partido tradicional, o mais antigo partido do país, 75 anos de história. E segundo, porque eu conheço as pessoas que compõem o PTB e todas elas têm a mesma visão de uma política com base na lealdade, na transparência, na responsabilidade. E aí eu aceitei esse desafio de estar à frente nessa pré-candidatura, até a convenção, a pré-candidatura, e trazer essa nova visão, uma visão de um paulistano que pretende fazer com que a cidade possa superar esse período de zona de conforto que há muitas gestões vêm dirigindo a nossa cidade, né? Para que a gente possa, de fato, enfrentar os problemas de São Paulo e São Paulo voltar a ser a grande terra que ela é, a terra de oportunidade para todos. Bom, Bruno Hoffmann. Olá, bom dia pré-candidato.
Uma matéria da Folha de 28 de julho diz que sua candidatura desagradou Roberto Jefferson, uma das principais lideranças, né, do PTB, para informar o ouvinte. Segundo ele, falta conservadorismo ao senhor. O senhor se resolveu com Jefferson dentro do partido? Nós conversamos, sim. Eu sou um paulistano, né? Minha formação pessoal e profissional e institucional foi feita em São Paulo. E o presidente nacional não me conhecia, não o conheço pessoalmente. Certamente, naquele primeiro momento, as informações que chegaram, mas depois as lideranças do partido conversaram, o próprio Campos Machado de São Paulo apresentou o testemunho do meu trabalho, da minha vida, e aí, hoje, o partido está unido em torno da minha candidatura, da pré-candidatura, perdão. Tem que tomar cuidado, tem que ajustar a fala. Célio Egídio, antes do Célio entrar, você falou que é um paulistano, é do bairro do Brás, nós somos contemporâneos, então nós moramos na mesma região. Conheço muito bem aquela sua região ali, Rua 21 de Abril, deve ter estudado ali, acho que foi... Estudei no Padre Anchieta, que ela não existe mais, era um belíssimo colégio ali na Celso Garcia, e infelizmente está fechado, não funciona mais. O Padre Anchieta fica ali, na verdade, na entrada do Padre Anchieta, na Rangel Pestana, e os fundos dele dá para a Rua Visconde da Baeté. Isso mesmo. Mas isso é histórias, memórias paulistanas, e depois eu quero a respeito disso que o doutor conheço muito bem aquela região, nasci no Brás, morei no Brás, vivi o Brás, bebi daquela água, e quem bebe dali não sai mais. O senhor falou que morou na Travessa Lameirão, é ali uma travessa também da Rua do Gasômetro, ali, que vai até a Rua Assunção. É isso mesmo? Não, a Lameirão é na 21 de Abril. E ela se encerra, é uma linha que tem na 21 de Abril, se encerra na própria 21 de Abril. Fica mais, eu não lembro o número da 21 de Abril, mas é mais ou menos a metade da 21 de Abril. É que tem uma travessa Lameirão, ali na rua, ali que sai da Rua Assunção e vai até a Rua do Gasômetro, mas isso aí nós conversamos depois, como memórias paulistanas. Célio Egídio, fique à vontade aí. Doutor Marcos, bom, você conhece bem a cidade de São Paulo, já deu essa origem aí do Brás, né, algo bem paulistano mesmo, né? E a nossa cidade, ela teve grandes transformações. Hoje o Brás não é mais aquele bairro simpático, nem Paris, hoje recheado aí de armazéns, comércios, etc. A cidade mudou muito e ela tornou-se mais complexa. Como você se habilita a ser prefeito da cidade de São Paulo com a sua experiência como presidente da OAB? Que ela tem todas as suas características, sabemos como ela funciona, totalmente diferente de todo o emaranhado político que existe na cidade de São Paulo. Como você se habilita a ser prefeito da cidade? O que você poderia falar isso para o seu eleitor? Célio, bom dia, obrigado pela pergunta. Célio, primeiro, a proposta de um modelo de governança completamente diferente da que existe hoje. Eu entendo que o modelo nosso de governança está falido. Como presidente da OAB, inclusive, participei dessas discussões e critiquei muitas decisões que foram tomadas, exatamente porque vieram de cima para baixo, num modelo que acabou. A época do eu mando, vocês obedecem, acabou. Eu defendo um modelo com mais transparência, mais ética, mais diálogo. O norte da administração tem que ser o diálogo, e participei de muitos momentos difíceis aqui de São Paulo, onde eu pude contribuir para a solução através do diálogo. Depois eu exemplifico, mas só para dar um ponto, por exemplo, a greve dos caminhoneiros. Quando nós tivemos, eu estava no interior do estado, e soube, numa sexta-feira, que o governo federal havia ameaçado de colocar exército na rua para combater a greve, eu antecipei minha volta, fui atrás das lideranças caminhoneiros, conversei com eles no sábado, levei eles para uma conversa com 17 líderes de setores diferentes, e aí eu iniciei um processo de diálogo com o governo federal. O presidente Temer indicou o ministro Padilha para dialogar, o intermediário conversa com o ministro Padilha, e depois com então o governador do estado de São Paulo, Márcio França, com quem eu também intermediei a conversa, e sábado, domingo, na segunda-feira, a greve tinha acabado. E só para exemplificar esse ponto do diálogo. E a importância de nós ouvirmos a sociedade, não tomarmos medidas que alterem a vida das pessoas sem ter a possibilidade de ouvi-las. Eu acho que nós vivemos um momento histórico mesmo. A pandemia trouxe questões sociais relevantíssimas, né? Uma parcela da sociedade que muitos insistiam em não olhar para ela, tratá-la como inexistente.
construindo muros, ampliando os muros, aumentando seus muros para não ter contato com essa outra realidade, que é a realidade da periferia da cidade. E isso traz um momento de... Já começamos com isso no 2013, passamos pela última eleição do presidente Bolsonaro, e agora é uma oportunidade que nós temos histórica para enterrar de vez essa política do compadrio, do empreguismo, do coleguismo, do fisiologismo, todos os ismos que fazem parte das nossas bazelas, e começar agora um outro ciclo político, a política cidadã, preocupado com o bem-estar de todos os paulistanos. Essa a ideia, é por isso que eu estou me habilitando para, como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, levar a nova política de ouvir a população e procurar tratar dos temas de São Paulo, e que já é uma cidade, país, e demanda muita atenção de todos nós. Para candidato, o senhor disse aí numa entrevista que deu a um veículo de comunicação regional, que o senhor menciona aí o papel relevante que tem as subprefeituras, né, a importância das subprefeituras na cidade de São Paulo. Bem diferente do que alguns pré-candidatos já pregaram aqui, o senhor diz que as subprefeituras elas não podem ter uma indicação política, né? E elas têm que ter, os subprefeitos têm que conhecer muito bem a região. No início do mandato, ainda como prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, ele colocou os 32 subprefeitos, mas pessoas que moravam na própria região, que conheciam a região, né? E isso trouxe uma aproximação da população com a prefeitura. A subprefeitura ela é um pedaço, ela é um braço da prefeitura na própria região. É mais ou menos a OAB, né? As subseções que tem. Isso. Né? É mais ou menos isso. E tem que ter as pessoas dali da região que conheçam realmente a região. Né? Depois mudou-se a política. A ideia de vocês é justamente essa, colocar como subprefeitos pessoas da região, oriundos da própria região e tornar a prefeitura mais próxima do cidadão? É exatamente essa ideia, a crítica que eu fiz foi exatamente por escolhas na história, né? Não digo nem de uma gestão, isso é histórico, de trazer para acomodar as prefeituras regionais, antes subprefeituras, pessoas que muitas vezes não tinham nem ligação com a cidade, políticos que perderam a eleição nas suas bases, fora da cidade de São Paulo, e que, como uma espécie de compensação ou premiação partidária, foram trazidos para dirigir subprefeituras sem nenhum conhecimento daquela comunidade que a subprefeitura, hoje prefeitura regional, se propõe a servir. Então, eu não critico a indicação política. As indicações, as nomeações são políticas. O que eu critico é que essa nomeação política se dê não por critérios de interesse da comunidade, mas por critérios de interesse partidário, de acomodações políticas. Essa é a minha crítica. E, especialmente, quando faz isso, trazendo pessoas que não têm nenhuma ligação, nenhum compromisso e precisam de GPS para chegar na prefeitura regional, porque não sabe nem o endereço da prefeitura regional. Essa é a minha crítica. E, mais uma vez, eu insisto, é preciso aproximar muito, mesmo nesse momento de pandemia, que nós temos a dificuldade natural da pandemia, mas é preciso aproximar muito a prefeitura, a gestão da prefeitura das comunidades. Só assim, e ainda mais uma cidade como a nossa, que tem um porte de um país, né? Terceiro maior PIB do Brasil, uma das 10 maiores cidades do mundo, e que é complexa até nas suas regionalidades. Quer dizer, eu vou falar para vocês, o Brás, apesar de ser do lado da Moca, o Brás é completamente diferente da Moca. Né? A vocação do Brás é diferente da vocação da Moca. Então, precisa ter conhecimento das vocações das regiões e aí buscar trabalhar junto às comunidades para enfim, fazer com que as comunidades contem, de fato, com o apoio dos serviços públicos. Bruno Hoffmann. A sua candidata a vice é a Cabo Edjane. Eu queria que o senhor apresentasse ela para quem não conhece e falasse da importância do perfil dela para a sua candidatura, que agora a campanha que vai até novembro. A candidata a vice-prefeito foi uma escolha do partido e eu balizei a campanha. A escolha é uma mulher, e é importante. Eu, na minha vida política,
classista, eu sempre busquei valorizar a mulher, acho fundamental. Nós vivemos um país machista, Bruno, e só um dado, nós só ganhamos, em termos de participação das mulheres, por exemplo, nos parlamentos, no nosso parlamento, só temos de todos os países das Américas, só temos uma participação maior do que o Haiti. Então, é preciso abrir portas sempre para as mulheres. Ela é uma mulher, tem uma família linda, conheci as filhas maravilhosas, muito bonitas, e é uma mulher que podia estar ao lado da família, cuidando da segurança das filhas e do marido. O que ela faz? Ela, como polícia militar, sai da casa dela e vai cuidar da segurança nossa. Tem um trabalho social muito, muito importante lá na Zona Leste, conheci na Zona Leste pelo trabalho social dela. Enfim, é uma mulher trabalhadora, policial militar, que tem a preocupação com a família e que gosta de ajudar. E ela diz isso. Ela veio para a política, como eu também, a primeira vez que ela participa de uma eleição, ela nunca participou de uma eleição, como eu também, e ela, nas nossas conversas, ela sempre frisa isso. Ela acredita no ser humano e quer poder contribuir de uma forma mais efetiva. Contribuir como policial militar, mas ela acha que, como vice-prefeito participando da administração, ela vai ter um poder de contribuição muito maior. Célio. Doutor Marcos, o nosso programa ele é muito relacionado com os jornais de bairro, né, com a imprensa da cidade em geral. Então, estamos Zona Norte, Zona Sul, além de termos muitos contatos com as lideranças dos bairros, né? E sabemos aí que o partido, ou melhor, o presidente da República, né, ele não se relaciona muito bem com a imprensa, né? Vide que os últimos fatos, ele tem sido um pouquinho grotesco, o contrato com o jornalismo. Como é que será o trato do Dr. Marcos Costa com os jornais de bairro, né? Como é que ele vai se aproximar dos jornais de bairro? Como é que ele vai conversar com os jornais de bairro? Ou seja, não somente Moca, Pari, Brás, mas Grajaú, Jova Rural, Parada de Taipas, Terceira Divisão. Eu tenho um relacionamento também de 20 anos com a mídia, né? Eu sempre acho a mídia a estrutura que verbaliza as demandas da sociedade, né, e fiscaliza o poder público, fundamental. E com os jornais de bairro, eu sempre tive uma ligação muito forte. Né? Eu, por exemplo, o jornal aqui Pega Pinheiros, o semanário da Zona Norte, tive agora, recentemente, numa conversa muito agradável com o jornal do bairro, né, que envolve muitos bairros, de forma que o compromisso meu eu sou um democrata, você sabe disso, eu sempre defendi muito a imprensa, trabalho com a imprensa, hoje não, estou afastado pela minha condição, mas faço parte da bancada do Jornal da Cultura, que é um jornal crítico, tenho articulista da Folha de São Paulo, muitos artigos publicados na Folha, no Estadão, enfim, eu pretendo usar a imprensa como um instrumento para ouvir a sociedade, conhecer as demandas. E nessa área da fiscalização é fundamental esse exercício que faz o jornalista para o bom gestor em ter informação precisa do que está acontecendo em toda a cidade. De forma que a minha intenção é estar muito próximo da imprensa, ouvi-la e respeitá-la. Aliás, eu tenho um registro também como jornalista. Tá bom. Para candidato, como é que o senhor analisa a atual gestão? O que é que o senhor vê de positivo? O que é que o senhor vê de negativo? Caso o senhor ganhe as eleições, o que é que o senhor manteria e o que é que o senhor excluiria? Pedro, eu gosto de ser muito justo nas minhas falas, né? E assim, eu acho muito difícil fazer uma análise da gestão, seja municipal, estadual, federal, no momento de pandemia, né? Que é uma situação inédita, completamente diferente. E eu tenho certeza que cada gestor está tentando enfrentar essa situação como entende que seja melhor. Eu, de fato, teria feito algumas coisas diferentes para o enfrentamento da pandemia e, ao lado disso, essa vontade que eu tenho de estar muito próximo da população, inclusive no que diz respeito, por exemplo, das prefeituras regionais, né? Trazer pessoas que têm a vocação para aquela região. As grandes mudanças são mudanças estruturais, nós estamos trabalhando, inclusive, nas propostas, tem um grupo dentro do partido e tem um grupo, inclusive, de academia, né? Eu escuto muito a universidade, eu acho que nós temos a universidade, é uma das mudanças que eu faria, nós temos a principal universidade da América Latina na capital, em São Paulo,
muito pouco chamada para discutir políticas públicas e, evidentemente, nós estamos com cérebros lá dentro que podem dar uma contribuição importante numa visão transversal dos problemas, né? E essa é uma das diferenças que eu faria. Mas, fundamentalmente, não me sinto à vontade de fazer críticas, porque, por um momento, estou vivendo, mas teria tomado algumas medidas diferentes daquelas que foram tomadas, especialmente para enfrentamento à pandemia. Bruno. Pelo que parece, pré-candidato, a figura que o senhor é mais próxima do PTB é o Campos Machado. E ele lançou recentemente uma campanha contra o racismo e lembrou de episódios de violência policial pelo mundo, que geraram protestos nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil também. Como que o senhor vê, como prefeito, como que se enfrenta o racismo e em quais estruturas que o racismo pode ser enfrentado por um prefeito? Bruno, primeiro que nós estamos diante de uma questão que é estrutural. Nós temos que combatê-la de forma estrutural. Eu, enquanto presidente da Ordem, procurei dar minha contribuição. Esse tema é um tema recorrente. Nós estamos sempre presentes com as comunidades afrodescendentes. E foi um trabalho que nós fizemos na Ordem, que eu me orgulho muito, de recuperar uma figura que hoje é herói nacional, por uma lei federal. Nós conhecemos esse trabalho, que é do Luiz Gama. Luiz Gama, que nasceu livre, foi vendido como escravo pelo pai com 10 anos de idade, e aí ele começa a advogar propriamente, né? Embora com a formação jurídica precária, porque ele assistia a aula na São Francisco do lado de fora, de janela, né? E aí nós recuperamos pela primeira vez na história, nós fornecemos uma carteira de advogado para alguém que era falecido. Nós entregamos a carteira para a família do Luiz Gama, nomeando, considerando, reconhecendo ou declarando, mas basicamente reconhecendo a sua importância para a formação jurídica da nossa sociedade. A partir daí, a própria Faculdade de Direito lá de São Francisco também fez sua homenagem, me ligaram, disseram: Marcos, nós queremos fazer algo similar, e deu a primeira sala numa Faculdade de Direito, dado a um não professor, foi dado o nome do estudante para uma sala, e veio a lei federal, consagrando essa figura como herói nacional. Isso é um exemplo da importância que nós temos que destacar, de destacar das grandes figuras da comunidade negra na sua construção da nossa cidade. E, ao lado disso, também ter uma visão para a periferia, onde nós sabemos uma grande parte dos negros, infelizmente, nós temos problemas de desigualdades regionais que são agravadas quando se trata de uma pessoa negra e, principalmente, quando é uma mulher negra, pior ainda. Trazer a comunidade negra para dentro da administração pública é fundamental, ter negros, dando visibilidade aos negros e mostrando que eles fazem parte da nossa administração e valorizando iniciativas como, por exemplo, da Universidade da Zumbi dos Palmares, que eu tive a honra de acompanhar desde o primeiro momento. O Zé Vicente, que é o reitor, quando ele teve a primeira ideia de construir a faculdade, ele foi no meu escritório conversar, dialogamos, e hoje eu continuo contribuindo com a Zumbi dos Palmares. Esse tema é fundamental, como outro tema também da mulher, um país, como eu disse, muito machista. Nós temos que enfrentar esse problema estrutural com educação, com espaço público e também valorizando a história das comunidades tão importantes para a nossa cidade e para o nosso país. Hélio. Bom, pré-candidato, Zumbi dos Palmares, eu tenho um carinho especial, que eu fui professor da pós-graduação lá, viu, Pedro? Opa. Era um dos poucos auto-intitulados brancos na Zumbi dos Palmares, e muito bem aceito pela nossa proposta, né, que estávamos passando naquele momento. Sério, me permita só fazer uma observação sobre a Zumbi. Eu dei muitas palestras lá. Eu procuro estar sempre presente lá. E eu gosto muito da juventude. Então, eu dou muita palestra, procuro estar presente nas universidades em geral. Mas a Zumbi é diferente, porque a ligação dos alunos com a universidade é emocionante. Eles têm esse carinho pela universidade e sabem da importância daquele espaço, a conquista que tiveram, e aquilo como uma possibilidade de eles terem ascensão social, inclusão social através do estudo. É fundamental. Não, a LAB é uma das instituições de ensino federal que são muito interessantes, a acolhida do aluno é bem diferente. Mas, pré-candidato, vamos falar um pouquinho sobre o funcionalismo, né? A Folha de São Paulo hoje ela anuncia que os servidores concentram 6 das 10 ocupações mais bem pagas do país. Sabemos que boa parte da concentração está
no judiciário, sabemos disso, sabemos que boa parte dessa concentração de altos salários está no legislativo. Não ocorre muito no executivo, e quando nós descemos para a esfera municipal, é bem diferente da esfera federal e estadual. Haverá uma reforma administrativa, como nos moldes que estamos tendo no estado de São Paulo e na União, no município, com a sua administração? Célio, esse também é um ponto importante. Então, uma das minhas participações na vida pública foi exatamente combater algumas iniciativas de outras câmaras municipais, mas também da nossa Câmara Municipal, quando, por exemplo, os vereadores se autoconcederam aumento de 24,6%. Você lembra disso? 3 anos atrás. Nós entramos com a ação, eu fui pessoalmente despachando no Tribunal de Justiça e conseguimos eliminar, suspendendo o aumento. E eu dizia, na época, que a justificativa dos vereadores era assim: fazia 4 anos que eles não tinham aumento, por uma inflação que tinha 8%. Eles se deram um aumento de 24,6%. E eu dizia, os funcionalismo público, nesses 4 anos, tiveram aumento de 0,4%. Portanto, menor no 0,6%, além dos 24,6% que eles tinham se dado. E se deram aumento e estabeleceram uma cláusula que já tinha acabado há muito tempo no Brasil, que é o gatilho automático. Todo ano passaria a ter aumento a Câmara Municipal, os vereadores, sem discussão com a sociedade. Infelizmente, a liminar do aumento caiu. Eu ainda defendo, acho que o salário dos gestores, seja no Legislativo, seja no Executivo e também no Judiciário, não podem ter variações maiores do que o próprio orçamento. Se o orçamento crescer 8%, como é que pode ter uma variação de salário de 24,6%, se não me engano, na época? Então, vamos dizer assim, no limite, se for para aumentar, tem que ser compatível com o aumento do próprio orçamento do município. E também, Célio, a questão dos cargos comissionados. Quando a Câmara Municipal, vocês também vão lembrar disso, houve um movimento popular muito forte contra uma proposta de criação, na eleição passada, no ano pré-eleitoral, de criação de 660 cargos comissionados. Vocês lembram disso? 660 cargos comissionados. E, apesar da pressão, a Câmara aprovou 660 cargos, 12 cargos por vereador, na madrugada, quando não havia a população dentro da Câmara. Eu entrei com a ação, a ordem entrou, eu era presidente da ordem, nós entramos com a ação e conseguimos derrubar essa lei. Nós derrubamos, não teve aumento de 660 cargos. Então, são exemplos do que eu fiz do lado de fora da prefeitura e do que eu quero fazer do lado de dentro da prefeitura. Eu acho que tem que ser valorizado o funcionalismo público, tem que diminuir enormemente a questão dos cargos comissionados. Os cargos comissionados também, muitas vezes, o volume de cargos comissionados no Brasil é um negócio gigantesco. É uma das grandes fontes dos nossos déficits. E nós sabemos que, algumas vezes, ou muitas vezes, esses cargos são ocupados também simplesmente por acomodações políticas. Hoje, por exemplo, na prefeitura, nós temos cargos, eu tenho esse levantamento, e talvez agora não consiga mencionar algum, mas verifiquem, né? Tem cargos, por exemplo, ligados à engenharia, que estariam muito mais adequados nas mãos de engenheiros e ocupados por pessoas da área de comunicação, por exemplo, não tem nada de engenharia. Então, reforma administrativa nesse sentido, sim. Diminuição dos cargos comissionados, e muito, refazer a estrutura das prefeituras regionais, trazer orçamentos também mais próximos das prefeituras regionais, porque não adianta nada você discutir orçamento de uma forma geral e não alocar, não ter segurança para o administrador lá na ponta de que ele vai ter orçamento, por exemplo, para investir em cultura, que praticamente é zero, em esporte, que praticamente é zero, nas prefeituras regionais. E valorizar os bons funcionários. Nós temos excelentes quadros na prefeitura também de bons funcionários. Essa distorção de salários são distorções que não ocorrem com frequência no âmbito municipal. Ocorre muito mais frequência no âmbito judiciário e no judiciário estadual, quando os salários acrescidos de algumas vantagens se tornam, muitas vezes, o dobro ou o triplo do valor que deveria ser aquele teto salarial estabelecido para a Constituição. Para candidato, muito se fala em relação aí da crise
causada pela pandemia. E é desemprego, as pessoas perderam renda, outras estão perdendo até o local em que moram, estão sendo despejadas nesse momento. E também se fala muito aí sobre a crise, né, na classe política. A corrupção é tema nacional na mídia, e isso tudo envolve vereadores, deputados, prefeitos, etc. A população está descrente com a classe política aí, né? Seja aí pelo abandono nesse momento da pandemia, e isso inclui aí, inclusive, saúde, educação, segurança, né? E nós entrevistamos aqui, durante o mês de maio e mês de junho, várias lideranças de periferia. E todos eles dizendo a mesma coisa. A situação na periferia é muito mais grave do que mais para o centro da cidade. O que dizer para esses eleitores, para que eles mantenham a esperança, né? Que eles possam manter a esperança, e de que forma o senhor quer se apresentar a esses eleitores, não me desfazendo da sua pessoa, mas o senhor é uma pessoa desconhecida, né? para o grande público, até porque o senhor nunca foi político. Verdade. O senhor é uma pessoa desconhecida, muita gente tem que conhecer. Nós estamos numa época aí que, para fazer campanha política, nessa pandemia aí, acho que o senhor se conseguir mostrar o seu nome, mostrar a sua pessoa, o senhor vai fazer história, hein? Então, como manter, né, o eleitor nessa esperança aí? Como se apresentar a esse eleitor? Pedro, e assim, você falando, eu tenho um sentimento de indignação gigantesco, gigantesco. Meus pais moram na Vila Brasilândia, né? Na Vila Brasilândia, só agora chegou ao hospital nas vésperas da eleição. Eu jamais, Pedro, jamais renunciei ao sonho de uma cidade sem desigualdades sociais. Eu nunca renunciei a esse sonho. Eu acho que nós temos que ter a humildade para ouvir a população e a coragem para mudar. Esse é o grande desafio. Nós moramos numa cidade, Pedro, e aí eu digo de indignação, como é que alguém pode dormir tranquilo, né? Quando a gente sabe, por exemplo, que em Moema a expectativa de vida é de mais de 80 anos, né? A gente vai para a cidade de Tiradentes, a expectativa de vida não chega a 60. Então, realmente é de revoltar essa situação. Agora, eu confio muito, confio mesmo, na qualidade do ser humano e na força do paulistano. O paulistano, apesar de nós termos vivido aí tempo de marasmo, tempo de apatia, né? Sem que nós tivéssemos a capacidade de resgatar esse espírito do paulistano, que o paulistano é marcado pela liderança, pelo empreendedorismo, pela inovação, pela solidariedade, né? O Brás era assim, o Brás a gente brincava na rua e nós colocávamos as cadeiras para fora, as famílias se conheciam. Não faz tanto tempo assim, tudo bem que foi, não vai brincar, mas foi no milênio passado, nós viramos um milênio, né? Mas não faz tanto tempo assim. O paulistano é formado pelo DNA. O paulistano sempre foi muito cordial, porque aqui é o mundo, aqui é a maior colônia de qualquer país fora do seu próprio país, está aqui, a colônia libanesa, japonesa, italiana, portuguesa, espanhola, o nordestino, o nortista, né? O sulista, o centro-oeste, até tudo aqui em São Paulo. Então, a cordialidade está no espírito do paulistano. Nós temos que resgatar isso. A inclusão de todos. A possibilidade de nós todos termos acesso às mesmas oportunidades. Eu vim de uma família humilde, Pedro, eu fui o primeiro a ter... Aliás, eu sou o único até hoje a ter um diploma universitário da minha família, né? Eu consegui isso trabalhando. E quando eu vejo crianças hoje que não têm acesso à educação, isso toca o coração, porque eu olho para o meu passado e digo, eu conquistei o que eu conquistei por conta de São Paulo. Foi São Paulo que me permitiu trabalhar muito cedo, foi São Paulo que me permitiu entrar numa faculdade, trabalhar durante o dia e pagar a faculdade à noite. Foi São Paulo que me permitiu conhecer minha esposa. Eu sou casado há mais de 30 anos, namoro com minha esposa há 40 anos.
Então, assim, não é possível que as pessoas não tenham as mesmas oportunidades. Então, nosso esforço vai ser para isso, para retomar esse lado paulistano e, através desse lado paulistano, conseguir fazer com que São Paulo volte a ser a grande terra de oportunidades do nosso país. Bruno, vamos fazer o seguinte, vamos entrar num pequeno intervalo, voltamos logo em seguida, aí dá tempo do pessoal tomar uma água depois dessa, porque eu fiquei indignado de lembrar disso. Vamos voltando logo em seguida, lembrando que o Metrópole em Foco ele tem oferecimento de Sicredi. Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Mas presta atenção nessa dica, que vai fazer diferença no seu bolso. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Antes de tudo, temos que manter a calma e seguir as orientações de cuidado com a nossa saúde e de quem a gente ama. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. E para isso, a poupança do Sicredi é perfeita. Ela não perde valor, a aplicação e o saque são fáceis e rápidos e a gente não paga taxas e nem impostos. Então não pense duas vezes. Se você puder, separe sempre um valor para depositar na poupança do Sicredi. Você pode fazer isso pelo aplicativo ou internet banking, tá? Vai por mim, poupe no Sicredi. As matrículas para o Colégio Objetivo já estão abertas. O Objetivo tem mais de 50 anos presente no ensino dos seus filhos, na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio e também no pré-vestibular. E foi eleito o melhor colégio e o melhor curso de São Paulo, segundo o Datafolha. Colégio Objetivo, educação de qualidade. Acesse objetivopertodevocê.com.br. Em toda a caminhada, há sempre um objetivo. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523. 95297-6359. Ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Bom, retornando aqui no Metrópole em Foco, hoje nós estamos recebendo aqui o doutor Marcos da Costa. Marcos da Costa, que ele é pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo pelo PTB. Bom, doutor Marcos da Costa, eu fiz uma pergunta para o senhor e eu tenho aqui de um ouvinte que ele queria... ele falou, olha, ele falou bastante, mas ele não respondeu. Como é que o senhor vai fazer a campanha para se tornar um pouco mais conhecido do público, conhecido, e se aproximar, né? Para que as pessoas lhe conheçam bem as suas propostas, né? É um momento que, para fazer campanha, hoje, sair na rua, a gente tem que respeitar distanciamento, uma série de coisas, quer dizer, vai ser uma campanha típica essa, não? É verdade. Pedro, primeiro, até agradecer a vocês, fazer uso da mídia.
dialogar através da mídia, porque consigo chegar na população, principalmente através da rádio. Eu adoro rádio. Eu acordo de manhã escutando rádio, durmo à noite escutando rádio. Então, esse é o primeiro ponto, usar da mídia, o espaço que a mídia me der, usar para poder divulgar as propostas, divulgar meu nome e divulgar as propostas. Segundo, o PTB tem uma estrutura grande. Nós estamos presentes em 55 dos 58 diretórios da cidade. Então, o PTB usar a estrutura do PTB para que o PTB também, apesar do PTB faz 25 anos que não disputa a eleição majoritária, né? E usar a estrutura para poder divulgar as propostas e o meu nome também. Nós vamos ter um número recorde de candidatos a pré-vereadores também. Os pré-vereadores também têm esse compromisso de nos ajudar a levar o nome para a cidade. E usar muito, apesar da pandemia, eu quero visitar com respeito, conversar com lideranças. Ontem, por exemplo, fui na Lapa e tomei muito cuidado para não me aproximar das pessoas que estavam lá, para a minha produção, mas especialmente para a produção das pessoas, né? E as redes sociais. Usar bastante as redes sociais para poder divulgar as nossas propostas e divulgar meu nome também. Perfeito. Bruno? Para falar um pouco da OAB, que o senhor foi presidente da OAB São Paulo, o senhor é um crítico do alto número de advogados no Brasil, são mais de 1 milhão. Por quê? Por que o senhor tem essa crítica? Eu sou crítico ao número de faculdades de direito. Nós temos um dado, nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que a soma de faculdades de direito do resto do mundo inteiro. Nós temos 1.800 faculdades de direito no Brasil. Deve ter até aumentado agora esse ano, porque cada mês libera mais 20, 30 faculdades de direito. E essas faculdades de direito, Bruno, infelizmente, no mais das vezes, não são faculdades criadas procurando oferecer cursos de qualidade, formar as pessoas, dar essa visão humanista, que é fundamental para a construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna. São cursos, no mais das vezes, preocupados apenas exclusivamente com a remuneração dos seus dirigentes. Então, são cursos de péssimas qualidades e que a única conta que se faz é no final do mês, é quando sobrou para tirar, para os donos da faculdade tirar a sua lucratividade. Então, essa é a minha grande crítica. E vejo nesse momento uma preocupação, me permite acrescentar, nós sempre combatemos a ideia de ter o curso exclusivamente à distância, curso de direito exclusivamente à distância, porque se nós já temos um número de faculdades gigantesco, curso à distância, no curso tradicional, você tem um limite, que é o tamanho da sala. Por mais cadeiras você coloca na sala, uma hora vai esgotar. No à distância não tem limite. E aí eu tenho medo que o Ministério, que esse pleito possa estar sendo levado e desenvolvido no Conselho de Educação, no sentido de permitir que, além dos cursos tradicionais, nós passemos a ter também cursos exclusivamente à distância. E aí nós vamos ter um número gigantesco de bacharéis que, mesmo com todo o esforço deles, da família, né, muitas vezes a família inteira junta dinheirinho para pagar o custo daquele filho que se colocou numa faculdade e a esperança para a família. E por mais que seja o esforço dele, às vezes ele acaba a faculdade sem ter condições de se tornar um bom advogado, porque a faculdade não deu a ele a estrutura necessária para isso. O senhor é um amante do esporte. Jogou futebol de salão aí, jogou no Atlético, no Nacional, lá na Comendador Souza. Isso. Lá no Baby Barione, né, na Água Branca aí. E o senhor disse aí que o esporte representa realmente a construção da cidadania, estimula o trabalho em equipe, o senso de responsabilidade comunitária, além de permitir uma ascensão social. Nós sabemos que muitos dos nossos jovens, hoje, eles não têm um lazer, né, e usar até o esporte como lazer. As escolas municipais poderiam oferecer, né? Isso como fazia as escolas, já que o senhor falou aí do milênio passado, as escolas do milênio passado oferecia aquela atividade de educação física, e aí tinha o esporte, o futebol, tinha o basquete, tinha queimada, tinha vôlei, tinha uma série de coisas. E parece que isso aqui foi esquecido, né? Deixaram de lado e vamos só pregar no aluno
as matérias ali que nos interessam. Como é que o senhor vai levar o esporte para os jovens, né, sendo eleito? Como é que o senhor leva o esporte para os jovens? E o senhor é capaz de pensar em voltar a colocar dentro das escolas municipais a prática esportiva, até para incentivar esse trabalho em equipe, essa convivência de equipe? Pedro, esse meu bisavô, foi da, provavelmente, primeira comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. E outro dia achei na internet jornais de 1919, 1920, ele apitando jogos de futebol. Meu pai foi goleiro de Juventus. Eu tenho 2 primos, meu tio foi goleiro da Portuguesa, eu tenho 2 primos irmãos que jogaram também na Portuguesa. Meu tio foi presidente do Bragantino. Família inteira ligada ao esporte, família inteira apaixonada pelo esporte. E eu também tenho esse DNA, São Paulino fanático, de ir em estádio, torcer para o meu time. Não, mas eu sou assumido mesmo. Fiz parte, num determinado momento, inclusive, do Conselho Consultivo de São Paulo, e, assim, valorizo demais o esporte como instrumento de exatamente isso. Instrumento que te permite ter uma visão de responsabilidade maior, né? Mesmo no esporte individual, você tem o seu técnico, o seu preparador, você trabalha em equipe. Isso é fundamental para o crescimento das pessoas quanto cidadãos. E também o instrumento de ascensão social, como você disse, né? O esporte permite isso. Aliás, esporte e cultura também, que precisa ser valorizado muito, cultura na nossa cidade. E aí, sem dúvida nenhuma, a porta de entrada do esporte para as crianças é a escola. Quanto mais tivermos a possibilidade de usar a escola para fazer com que essas crianças participem do esporte, nós vamos ter menos crianças ligadas ao tráfico de drogas, usando drogas, porque o esporte também favorece o entendimento da preocupação da saúde. Vamos ter mais crianças com formação cidadã e teremos aí a oportunidade de trazer as crianças para a porta de entrada das grandes oportunidades sociais. Eu pretendo valorizar muito o esporte e valorizar também muito a cultura. São Paulo é riquíssimo, tem cultura de todo o Brasil aqui, tem cultura de todo mundo aqui, e nós precisamos usar também a cultura que é a alma da sociedade. A cultura é a alma da sociedade. E nós precisamos levar essa cultura, principalmente para as periferias, também é um instrumento, inclusive, mais uma vez, de tirar o jovem da mão da criminalidade, da droga, e dar a ele um caminho para a ascensão social. Só uma coisinha, Pedro. Eu fiz meu TCC sobre o Juventus da Moca, sobre o gol que o Pelé fez lá em 59. Então, entrevistei o Pando, entrevistei o Mão de Onça, entrevistei o Busoni. Eu queria saber quem é o parente do senhor que jogou no Juventus. Mas foi antes do Mão de Onça. Foi final da década de 50. Nenê. E outro dia, meu pai começou com o Lima, que foi para o Santos. Para o Santos. E eu fiz uma campanha, pela ordem, de algumas campanhas. Uma das campanhas muito legais foi de inclusão da pessoa com deficiência através do esporte, né? Vocês sabem, eu tive um acidente há poucos anos atrás, perdi uma perna, uso prótese, né? Fiquei muito tempo de cadeira de roda, e esse é um outro drama que eu depois precisa falar. Nossas calçadas são terríveis. E fui fazer a campanha de inclusão da pessoa com deficiência. E conversando nos estados, e teve a final Santos e Ituano, se não me engano. E eu fui lá conversar com a diretoria do Santos, pedindo para os jogadores do Santos entrarem com a faixa. Minto, aquele momento era de paz no futebol. Quando eu estava saindo, o Santos tem um elevador para chegar na diretoria. Quando eu desço o elevador, desculpe contar essa história, mas estou lá conversando com um amigo e contei a história que meu pai era para ter ido para o Santos. Não foi porque ele foi pegar uma bola de capotão, pegou numa pedra e vazou do meu pai. E ele parou de jogar bola. Recuperou depois a vista, mas ficou muito tempo com a vista tapada. E ele começou junto com o Lima, e o Lima foi para o Santos. E meu pai parou de jogar. Vocês não acreditam? Eu estou descendo o elevador, tem um senhor atrás de mim. Eu não percebi, porque ele estava com um bonezinho e tal. Abre a porta do elevador, eu fui sair e falei assim: eu sou o Lima, conheço seu pai, sou amigo do seu pai. Faz anos que me dá o celular do seu pai que eu quero falar com ele. Então, olha que legal. O Lima do Santos. E aí, meu pai jogou com o Lima, no Juventus. E assim, eu adoro o Juventus por causa disso, né? Juventus, aliás, a camisa mais linda que tem no Brasil.
Ela copiou, ele alegrou gregos e troianos, né? O Juventus, porque tem o nome Juventus com a camisa do Torino, não é verdade? Só para cortar, isso daqui é muito bom, eu acho que também discutir um pouco dessas lembranças traz também o eleitor falar, olha, ele é conhecedor, as pessoas também vivem, né? O Bruno falou que fez o TCC dele aí em cima do Juventus, e só agora para cortar e voltar depois para as eleições, o meu sogro saiu de Piracicaba, ele jogava no Piracicabano, e quem levou ele para o Juventus foi o Modesto Mastro Rosa. Foi Modesto Mastro Rosa, lá também foi conselheiro, foi presidente, lá tudo. E ele era lá o grande festeiro da Igreja São Vito. O Modesto Mastro Rosa trouxe meu sogro, mas quando ele chegou no Juventus, falou, olha, melhor ele não ir para o Juventus, levou ele para o Palmeiras. E o Altafine, ele foi para o Palmeiras, e aí ele foi para a seleção de 58, jogou, foi campeão em 58, e aí ele já estava negociado com o Milan, e ele foi embora, e mora até hoje na Itália. José Altafine, acho que vocês lembram do Mazola, sim. 58. Deixa só, Pedro, me permite só acrescentar um dado. Nós tínhamos o Desafio ao Galo, lembra disso? Maravilhoso. Desafio ao Galo. Eu cobri... Veja como está hoje o clube da CMTC, que era onde fazia o Desafio ao Galo. Então, nós temos ainda espaços na cidade que podem sim ser usados para o desenvolvimento do esporte e da cultura. E o Clube CMTC é um exemplo disso. Bom, vamos aí. O Bruno falou aí do TCC. O Célio Egídio, você vai falar também. Não. Aí ele não está muito... Não escrevi sobre direito desportivo aí, viu, Pedro? O meu mestrado e meu doutorado foram outra área aí. Pré-candidato. Alô? Oi, estou ouvindo. Tô vendo. Pré-candidato, eu sou São Paulino também, sofredor, então não falo muito do São Paulo também em baixa, né? Não é momento. Eu fico meio em silêncio aí. Pré-candidato, hoje, por sinal, hoje é dia 25 de agosto, dia do soldado, né? Comemorado em todo o Brasil, gênero, soldado, não somente na patente mais inferior, mas todos. Sobre segurança urbana, né? O que o Marcos Costa pensa aí da segurança urbana com relação à guarda municipal? Porque nós temos alguns programas que são case de sucesso, né? Como, né, o City Câmeras, né? Alguns aplicativos, Drone Call implantado nos últimos 4 anos, né? Programas que estão funcionando, né? Porque nós temos sempre nova administração que destrói, né? O processo anterior e cria um novo. Como será aí o Marcos Costa na área de segurança urbana? Então, Célio, olha, antes da pandemia, falando números antes da pandemia, né? Tem uma pesquisa do Ibope de 2019 que dizia que 51% das mulheres e 41% dos homens não andavam mais à noite em São Paulo. Meu primeiro escritório foi no centro da cidade e adorava o centro da cidade. Eu saía à noite do escritório, sempre trabalhei até tarde, e andava pelo centro da cidade admirando, né? O centro é maravilhoso. E hoje é impossível andar no centro da cidade por conta da questão de violência, enfim, o centro está ainda agravado com a questão da Cracolândia. A polícia, a Guarda Municipal se tornou criada no momento para servir à prefeitura, né? Promovendo a segurança dos prédios públicos, né? Ela acabou servindo, tendo sua atividade alongada, para servir para suprir a ausência da polícia do próprio Estado. Apesar de nós temos uma polícia militar muito ativa e a polícia civil também muito ativa, mas pelos números, para a grandeza de São Paulo, 12 milhões de habitantes, né, pelo tamanho da cidade, a Guarda Municipal acabou servindo também como uma complementação, vamos dizer assim, de segurança na segurança pública. Então, valorizar a Guarda Municipal, trabalhar em conjunto com o Estado, trabalhar em conjunto com a União também, porque é uma matéria, uma parte do sistema de segurança pública, diz respeito, por exemplo, a drogas, diz respeito à Polícia Federal, para que a gente possa, juntos, fazer com que a cidade volte a ser o que era antes, quando o Pedro comentou, né? A gente podia colocar
as cadeiras para fora da rua e ficar conversando. Hoje, infelizmente, a realidade da cidade é completamente diferente. Há um lado também, é preciso também deixar muito claro, que é um lado social, né? Nós estamos com dizia antes da pandemia, 25 mil pessoas na rua. Acho que esse número deve ter aumentado muito com a pandemia. E aí fica também uma preocupação nesse momento de muito frio, né? O pessoal morador de condição de rua, morreu gente na Praça da Sé. É inacreditável alguém morrer na Praça da Sé por conta de frio. Nós tivemos morte uma senhora na Praça da Sé por conta de frio. Então, há também o lado social que precisa ser trabalhado. Aí um outro ponto de destaque. Mas, ao lado dessa questão social, ao lado da segurança pública, que precisa ser reforçado. Pré-candidato, o senhor falou aí que até colocou aí, não sabia, né? O senhor usa uma prótese, certo? Isso. E aí até falou, olha, gostaria também, depois eu vou falar sobre as calçadas. Então, vamos lá. Mobilidade urbana, acessibilidade. Nós recebemos aqui e abrimos espaço diretamente aqui para o secretário Cid Torquato, o secretário que está aí desde o início da gestão, né, muito preocupado aí com isso, até porque ele também é um cadeirante. Né? Ele é tetraplégico, cadeirante. E nós colocamos muito sobre isso, porque existe uma lei aí que obriga, né, os proprietários a arrumarem suas calçadas, mas é uma lei que não vinga. Né? Isso. Aquela lei é lei, né? E o pessoal costuma falar, é uma lei que não pegou. Não existe lei que não pegou. Se a lei é lei... Né? É verdade. Existe o que não pegou. Existe, assim, a falta de fiscalização e o pulso firme para fazer a lei valer. Né? Nós temos aí o executivo e temos o legislativo. O legislativo é responsável por fiscalizar o executivo. O que não faz, e é isso que torna a cidade esse pandemônio que nós temos aí. Muita gente que mora naquelas ruas íngremes, né? Ele constrói a calçada com vários degraus, porque é para facilitar a entrada do carro dele. Ele não está preocupado com as pessoas com deficiência. E não são somente as pessoas com deficiência. Né? Nós vamos colocar aí mães com carrinho. Isso, exatamente isso. Ela tem que ir para o meio da rua para poder passar onde tem uma árvore plantada bem no centro da calçada, ou então, inclusive, poste bem no centro da calçada, que seria a responsabilidade aí de uma concessionária. Como é que o senhor pretende, já que o senhor tem um certo problema, hoje não utiliza a cadeira de roda, mas utilizou muito. Ele é sofrido muito mais do que está sofrendo, do que as pessoas sofrem hoje, mas continuam sofrendo. Como é que o senhor pensa a cidade e de que forma fazer valer a lei que está aí e não é cumprida? Olha, primeiro fazer com que o poder público cumpra a lei, porque muitas vezes nós vemos prédios públicos que não têm acessibilidade. É um absurdo. Esse é um primeiro ponto. Eu participei de um evento no Memorial da América Latina, Pedro, 2, 3 anos atrás. O memorial do auditório tinha pego fogo, lembro disso. Foi reconstruído. O memorial sempre teve a marca da acessibilidade. Era considerado o parque público com o maior nível de acessibilidade de São Paulo, não sei se no Brasil. Eu fui participar de um evento em relação à abolição da escravatura. E fui convidado, eram 13 pessoas que foram convidadas a falar 1 minuto sobre liberdade. Eu fui convidado também a falar 1 minuto sobre liberdade, uma das 13 pessoas. Auditório lotado. E eu fiquei, aí quando eu fui chamado, teve toda uma apresentação antes de ser chamado para frente. Então, quando eu fui chamado para frente, eu disse, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu combato racismo, procuro fazer isso de forma muito intensa, mas eu não sou negro, eu não sei, eu não consigo, a dimensão daquele que sofre o problema, por mais empatia que você tenha a causa, por mais que mas você não consegue ter a dimensão exata porque você não é negro, por óbvio, né? Eu digo isso porque eu cheguei aqui e fiquei 1 hora esperando, enquanto está tocando música e tal, olhando para ver como é que eu ia subir para o palco, porque esquecendo de colocar uma escada que tivesse um apoio, um apoio. E se eu tivesse cadeirante ainda, já estava com a prótese, se eu fosse cadeirante, eu não conseguia subir, porque não tinha
não tinha local para o cadeirante subir para o palco do Memorial da América Latina, que sempre foi. Eles fizeram uma reforma de 40 milhões, custou 40 milhões a reforma do Memorial, e esqueceram de colocar acesso. Um apoiador de mão para quem sobe a escada ou uma rampa para quem é cadeirante. Então, eu digo isso e insisto, a começar pelos prédios públicos, todos, da União, do Estado e do município. Aqueles que não tiveram acessibilidade têm que ser punidos. A conscientização da população. Nós temos aí, como você disse, todo mundo precisa da calçada. Né? Nós precisamos, quando éramos crianças de nenenzinho, quando a mãe nossa, o pai nosso levava o nosso carrinho. Jovem, não sei se machuca, né? Quebra o pé. Quantas vezes eu quebrei meu pé? Precisa de uma calçada boa. As senhoras, as mulheres, para não cair, usam sapatos muitas vezes com salto. Nós, que, se Deus quiser, nós todos chegaremos um momento. Meu sogro tem 103 anos. Hoje ele tem dificuldade para andar. Todos nós, eu quero que todos nós possamos ter uma idade avançada para um dia, se nós precisarmos ter um apoio para conseguir andar, uma bengala, um andador para conseguir andar. Então, o problema da calçada não é o problema do cadeirante, é o problema da sociedade. A conscientização é fundamental, as pessoas perceberem isso. Quando as pessoas percebem que, para elas, inclusive, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus familiares, elas passam a ter uma compreensão da necessidade de ter uma calçada mais adequada. A fiscalização de tudo, né? E aí eu coloco, não é calçada. Eu uso a prótese, eu dirijo com um carro adaptado, eu paro no vaga da pessoa com deficiência. É inaceitável. Você vai no supermercado, o sujeito não tem deficiência, ele para o carro e diz assim, mas era um minutinho. É inaceitável. Então, e para terminar esse ponto, eu quero também chamar a atenção, aproveitar, Pedro, desse espaço, para denunciar, mais uma vez, o que está acontecendo hoje na Assembleia Legislativa. Um projeto que o governador Dória mandou, procurando enfrentar o problema de caixa da pandemia, e é um problema real, né? Mas nas soluções que ele coloca, uma das soluções é acabar com a isenção do IPVA para quem tem deficiência, mas não dirige carro próprio. Então, imagine um autista que vai perder o IPVA, vai ser onerado, vai perder o carro. Como é que ele vai andar na cidade? Mas tem um ônibus. Você imaginou colocar um autista dentro do ônibus lotado, no metrô lotado, como é da cidade de São Paulo? Paralisia cerebral. A pessoa com deficiência visual, ela não pode dirigir. Então, hoje a lei prevê o IPVA, não só para aquele que... Eu dirijo meu carro é adaptado para o pé esquerdo. Mas para as pessoas que não têm condição de dirigir, que têm deficiência, como, por exemplo, o cego ou o autista, o tetraplégico, que tem deficiência e não consegue adaptar o carro para poder dirigir. Esse também faz uso ao IPVA como forma de inclusão. A sociedade não oferece alternativa, então permite que ele anda com o carro, com o motorista, a mãe, o pai, né? E a proposta é acabar com a isenção do IPVA. É um absurdo, porque vai ser um retrocesso no que diz respeito à possibilidade das pessoas com deficiência, que não têm condição de ter carta, poder circular na cidade. Porque de ônibus no metrô nós sabemos que é possível. Bom, e aí também acontece o que está acontecendo com as locadoras, né? Eu prefiro licenciar, emplacar o carro em outro estado, porque eu tenho isenções, e aí traz o carro para cá. Eu acho que isso daí, talvez os técnicos, né, que pensaram nisso, não pensaram que vai vir, né? E é o que está acontecendo. Ao invés de incentivar a saga de querer faturar mais, é onde muitas vezes vai deixar de ganhar, né? Vai deixar de trazer deixar mesmo de ganhar aqui no Estado e com isso fazer com que as pessoas licenciem o seu carro em outro Estado, né? E só para voltar à questão da calçada, impossível, eu não consegui ir da minha casa até a padaria, impossível, a calçada é muito ruim. E eu lembro um dia, Pedro, que eu estava com a cadeira de roda e os prédios novos da rua estão com calçadas bem feitas. Eu acho que a conscientização das novas construções, mas tem uma parte que é nova e uma parte que é antiga, né? E uma da parte antiga tinha uma árvore e a árvore quebrou a calçada, né? A raiz da árvore subiu junto.
que eu tive que fazer? Eu tive que ir para a rua. Eu não tinha alternativa. Ou voltava para minha casa, ou eu tinha que sair para a rua. Quando eu saio da rua, eu estou no fluxo dos carros. Portanto, eu não estou vendo os carros que vêm atrás de mim. Eu fui no cantinho para voltar. Um carro veio e jogou o carro em cima de mim. E o homem ainda me xingou, porque eu estava com cadeira de roda na rua, porque eu não tinha como ficar na calçada. Graças a Deus, ele quis me assustar, né? E eu não caí. Eu tomei um susto, mas mas podia ter caído e me machucado muito gravemente, porque eu estava do lado da calçada, até batendo a cabeça na calçada, por falta de capacidade de andar na própria calçada com a cadeira de roda. Bruno Hoffman. Voltando ao tema do início sobre o Roberto Jefferson, é inevitável perguntar, pela ligação dele com o presidente Bolsonaro, se o senhor também vai jogar o foco nessa relação sua com o partido e, consequentemente, com o presidente. O senhor quer se vender como candidato do presidente? Porque essa vaga ainda está um pouco aberta, né? Talvez o Levi Fidelis queira fazer o mesmo. Como que o senhor vê essa questão? Bruno, assim, o PTB é base de apoio do presidente Bolsonaro. Portanto, eu, filiado do PTB, eu sou da base de apoio do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi eleito com quase 60 milhões de votos. E ele tem que ser respeitado enquanto presidente. Ele defende valores que são valores da minha vida também. Os valores que ele defende, por exemplo, família, né? Eu casei com a minha primeira namorada e sou namorado dela há 40 anos. A questão da pátria, eu sou apaixonado pelo Brasil. Nunca pensei em sair do Brasil, né? Nunca estive fora do Brasil. Tive em viagem, mas nunca... E amo minha cidade. Então, a minha ligação com a minha cidade é gigantesca. E a questão de Deus, que é outro preceito que é defendido, eu estou aqui graças a ele, né? Eu sou uma pessoa muito católica e naquela situação do acidente eu podia estar na cama chorando e não estou, porque a força das orações dos meus amigos, da minha família, essa força fez com que eu tivesse condições de me recuperar, sair do hospital um dia, na mesma semana eu estava viajando para o interior, trabalhando, no caso, na presidência da ONU. Então, eu acho que ele tem seus valores e São Paulo precisa trabalhar com o governo federal. Não dá para você ter mais cidade. São Paulo já sofreu muito com a questão partidária. Então, ora o prefeito era do partido e o governador de outro, e o presidente de outro, ora eram do mesmo partido, mas brigaram, aí se separaram, e São Paulo precisa. São Paulo precisa do Brasil e o Brasil precisa de São Paulo. Então, vai haver, sim, uma relação de parceria e aqui o governo Bolsonaro vai ter uma aliança com a Prefeitura de São Paulo. Célio Gídio. Doutor Marcos, você levantou a questão aí das calçadas. Eu me lembro de uma entrevista com o Pedro aqui, com o nosso Bruno Covas, lá no início da sua administração, falamos muito sobre calçada, falamos sobre lombadas elevadas, das questões que seriam implantadas. Então, no início do governo, normalmente o pessoal faz essa proposta. Agora, eu queria saber sobre mobilidade urbana, né? Sobre a questão do transporte coletivo, do transporte aí na cidade. Além dessa problemática aí, que há limitadores para cadeirantes, há limitadores para a mãe que está levando, né, seu filho de colo no carrinho e todos aqueles obstáculos que sabemos da cidade. Qual seria a proposta do Marcos da Costa como prefeito para melhorar a mobilidade urbana? É uma visão transversal da mobilidade, trabalhar com a mobilidade como um todo, não sair, por exemplo, construindo ciclovia sem imaginar o impacto que a ciclovia vai ter no trânsito e sem imaginar o impacto que ela vai ter na segurança dos ciclistas, né? Por exemplo, nós vemos ciclovias sendo construídas em lugar que não tem utilização nenhuma, que não houve análise do impacto da construção, junto, inclusive, ao público que anda de bicicleta. Então, a primeira preocupação é essa, ter uma análise transversal. E o que for ser feito com muito critério, com muita responsabilidade. Nós temos muitos problemas no que diz respeito à mobilidade. Mobilidade sobre trilhos. O Brasil, São Paulo tem um volume de quilômetros de metrô muito abaixo de qualquer outra grande cidade no mundo. As grandes cidades que utilizam esse transporte. Questão dos ônibus. Agora nós vamos voltar nesse momento em que há uma discussão no mundo sobre
sobre o motor a combustão, né? Algumas montadoras europeias já anunciaram que vão parar de investir em motores a combustão. Então, nós precisamos nos antecipar a isso e discutir o uso da energia limpa e renovável aqui em São Paulo para o transporte público. A chegada do 5G, os nossos semáforos foram instalados na década de 80 e melhoraram um pouquinho na década de 90. O custo da manutenção desses semáforos é absurdo. Aliás, é outro problema, a transparência do orçamento público. Mas, como esses semáforos foram importados, os equipamentos foram importados da Inglaterra, ao invés de nós procurarmos as nossas universidades, mais uma vez, para desenvolver equipamentos para poder usar na própria cidade, nós não fizemos isso e continuamos tendo gastos enormes para manutenção dos equipamentos nossos, porque esses equipamentos, as peças vieram da Inglaterra, a custos altíssimos, e sem permitir que, por exemplo, nós tivéssemos a possibilidade de usar essa estrutura de semáforo inteligente para favorecer, por exemplo, o transporte público, né? Nós teríamos hoje, como muitos países fazem, do transporte público, o ônibus, quando vai chegando perto, o ônibus está em atraso, ele conversa, ele dialoga com o semáforo, de forma que o semáforo libera a passagem para ele voltar ao seu tempo normal e favorecer, portanto, aquelas pessoas que se utilizam do transporte público. Então, visão integrada, com responsabilidade, com análise, sem fazer com que apenas pintando calçada, pintando rua, uma faixa na rua para dizer que fez espaço para ciclista andar, e utilizando muita tecnologia. A tecnologia hoje nos permite ter o controle do fluxo das pessoas no transporte privado, no transporte público, de forma a melhorar o trânsito da cidade e fazer com que, não só em termos de velocidade de trânsito, mas também qualidade de vida de todos nós, haja sensível melhora. Bom, para candidato, vou falando um pouco também sobre saúde aqui. Eu gostaria de colocar uma coisa que é recorrente. Nós passamos isso a todos recebemos aí dos internautas e dos nossos ouvintes e passamos também para todos os candidatos, os pré-candidatos. Drogas. Além aí de ser um gravíssimo problema social aí, causando doenças, né? As drogas, elas não são, diferentemente do que muita gente pensa, um problema de segurança pública, mas é um problema de saúde, né? Saúde pública, né? Nós temos uma região que é a tão malfadada e chamada de Cracolândia. Mas a cidade de São Paulo hoje tem várias Cracolândias espalhadas, segundo a prefeitura, tem mais de 150 Cracolândias espalhadas pela cidade de São Paulo. Como combater esse mal, né? E de que forma o senhor, sendo eleito, pretende tratar esse problema que nós dizemos aqui que é um problema de saúde pública? Na sua dimensão efetiva, né? nas suas várias vertentes. Né? Você tem o problema de saúde, de fato, tem o problema de assistência social, de emprego, de estruturação da família, tem o problema de criminalidade também, de tráfico, combater o tráfico na cidade. Então, eu participei de muitas reuniões, Pedro, muitas reuniões, com o governo do Estado e com a prefeitura, discutindo a questão da Cracolândia. E procurei compreender, inclusive indo lá. Eu participei, Pedro, de rodas de pessoas que, infelizmente, são drogadas, né, caíram no vício, sem me apresentar, sem me identificar, mas vendo o esforço dessas pessoas em tentar sair da droga. Fizemos um trabalho também, Pedro, junto às famílias, porque você tem uma dimensão em relação à pessoa que é drogada, que muitas vezes perde, inclusive, a sua capacidade de discernimento, de tomar decisões. Mas você tem o problema da família também, que acaba sendo impactado também, a família, sofrendo junto com aquela pessoa, com aquela vítima da droga. E nós fizemos um trabalho também junto às famílias, inclusive na assistência jurídica, um trabalho muito bonito. Nós nos orgulhamos, estava na presidência da ordem, que eu me orgulho muito, lá no Cartóide. Então, combater a Cracolândia significa olhar do ponto de vista da saúde, individualizar o tratamento, porque cada pessoa ela tem uma vida completamente diferente da outra, está lá por uma razão completamente diferente da outra. É preciso ter um tratamento humanitário dessas pessoas, do ponto de vista da saúde. E o drogado, normalmente,
ele apresenta diversas doenças juntos, que por conta da droga ter diminuído a sua capacidade de combater as doenças. Então, muitos com problemas gravíssimos, não falo nem na pandemia, de pulmão, enfim, dar esse tratamento, dar uma olhada à assistência social, buscar reintegrar essa pessoa à sociedade, cuidar da família dessa pessoa também, procurar reestruturar o lar, ajudar na reestruturação do lar, e também, ao lado disso, é preciso também combater a criminalidade, combater o tráfico de drogas, e aí nós contamos com o auxílio da Polícia Estadual, da Polícia Federal e também da própria Guarda Municipal. Nós estamos chegando em cima da hora aí, eu vou deixar aí o Bruno fazer a sua pergunta final aí, Bruno. Segundo, pronto, desculpa, demorou aqui para ligar o microfone. Então, só rapidinho, pré-candidato, eu queria saber a questão que todos os candidatos falaram até hoje, que a gente entrevistou, que é a questão da moradia no centro. O senhor propõe incentivar a moradia no centro? Tem algum projeto nesse sentido? Bruno, primeiro, é assim, nós estamos discutindo esse assunto. Inclusive, a ideia é discutir com a própria comunidade do centro, discutir com os moradores do centro. A minha percepção, primeiro, o centro deve ser ocupado por moradia, sim, né? Com uma reestruturação urbanística lá, uma intervenção urbanística para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O centro tem tudo, né? O centro tem... A melhor infraestrutura da cidade está lá no centro. E depois, me parece que o centro tem uma vocação para a área cultural. Restaurantes, teatros, e aí ocupar também o centro da cidade com essa beleza cultural que a cidade nos proporciona. Eu acho que essas são as duas grandes vertentes do trabalho do centro da cidade. Mas só então, volto para o começo da conversa, quando comecei a falar com vocês. É preciso conversar com a comunidade do centro da cidade para saber também deles qual é a destinação que querem dar ao espaço público, uma vez que eles estão no centro e eles têm capacidade melhor que a gente de saber quais são os problemas dos moradores e as soluções para a crise do centro da cidade. Bom, pré-candidato, nós estamos... Turismo no centro da cidade, maravilhoso o centro da cidade. Desculpe. Nós estamos em cima agora, eu vou dar para o senhor aí as suas considerações finais, mas já fazendo o convite que tão logo haja aí a convenção do PTB e que homologue seu nome já como candidato mesmo à Prefeitura de São Paulo, prometa voltar aqui, e aí sim, como candidato, nós discutimos, inclusive, projetos e os planos de governo para a cidade de São Paulo. Então, já está feito o convite e eu já vou responder, está aceito também. É isso aí. Eu queria agradecer, Pedro, Bruno, Célio, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, através de vocês, estar divulgando para as pessoas meu nome, enfim, para as pessoas me conhecerem um pouquinho melhor. Dizer mais uma vez que eu sou um democrata, eu tenho clara que nós temos que ter humildade para governar a cidade, ouvir a população e coragem para mudar, para apresentar as mudanças que a cidade precisa, tirar a cidade do marasmo de muitas décadas e fazer com que a cidade de São Paulo volte a ser aquele grande centro, a verdadeira locomotiva do nosso país. Obrigado a todos e fico aí no aguardo desse convite para poder voltar aqui e estar conversando com vocês. Vou explorar a Miriam, hein? Bruno, fique à vontade aí, considerações finais. Eu acho que a gente, vocês, no caso da rádio, eu, no caso da Gazeta de São Paulo, do Jornal Impresso, a gente tem esse papel de entrevistar quem já está há 40 anos na política e entrevistar o Marcos da Costa, que é a primeira eleição, que o importante é o eleitor ter mais conhecimento e tomar sua decisão em novembro, que é essa eleição fundamental para o futuro da cidade no pós-pandemia. Obrigado, pré-candidato, obrigado pela atenção e obrigado para vocês da Rádio Trianon. Ok. Célio. Bom, saudações tricolores, doutor Marcos, né? Uma boa sorte aí no certame, né? Estamos precisando de pessoas equilibradas na política, mais do que nunca, o equilíbrio sempre foi o melhor caminho, então eu desejo sorte aí na campanha, nesse finalzinho de pré-campanha e campanha, e aguardamos você como candidato aí daqui uns dias
mais um bate-papo aí sobre o que a cidade que queremos e a cidade que não queremos também, né? Isso. É verdade. E vamos, né, Pedro? Vamos continuar nesse dia a dia pandêmico aí dessa cidade que não para. Vida que Eu segue. estou olhando pela janela, nós estamos acabando o programa com o sol. Está saindo sol, olha que beleza. Sol. Bom sinal. Bom sinal. Bom, e nós terminamos o Metrópole em Foco de hoje, lembrando o seguinte, viu? Como o Bruno mesmo falou, eu acho que isso aqui é o papel da imprensa, ouvir todos os candidatos, independente do partido. Não importa o partido, não importa o candidato. Vamos ouvir a proposta de todos. Quem vai decidir são os eleitores. Tá? Quem souber se expressar melhor, levar melhor a mensagem, o eleitor está aí. E eu acredito que essa eleição vai ser uma eleição diferente, tá? Até por conta da pandemia, o eleitor vai estar mais crítico ainda, porque ele sabe muito bem quem esteve lá, nesse momento, com quem ele pode contar ou se ele não pode contar. E aí eu não estou falando somente do executivo. É bom lembrar que tão importante, ou talvez mais importante que o executivo, é o legislativo, são os vereadores. 55 vereadores. Então, tá aí, o eleitor ele tem que olhar bem, ter muito cuidado para depois não ficar 4 anos arrependido do que fez, não é verdade? E espero aí que a OAB também possa contribuir com todas as suas comissões, né? Verdade. Isso aí é muito importante, a OAB ela tem aí uma trajetória muito grande aí das suas comissões de saúde, comissões de direitos humanos, de igualdade racial, bom, enfim, todas as comissões possam, não só para o candidato Marcos da Costa, mas que ela, democraticamente, ela possa ofertar isso para o cidadão e para a cidade de São Paulo, tá certo? Bom, e eu agradeço aqui, lembrando que o Metrópole em Foco teve o oferecimento do Sicredi. Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E você fica agora com o Lucas Neto, Melhor para a Melhor Idade, depois toda a programação da Rádio Trianon. Obrigado, pré-candidato, obrigado, Bruno, obrigado, Célio, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, bom trabalho para vocês. Obrigado. A gente tem tudo sob controle na vida. Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Mas presta atenção nessa dica, que vai fazer diferença. Obrigado. Obrigado.